Você costuma ficar exposto ao sol por muito tempo? Passa protetor na hora de sair de casa, na praia ou na piscina? Se você não tem esse hábito, é importante ficar alerta. A pele é o maior órgão do corpo humano e o câncer de pele é um dos mais comuns no Brasil. Ele representa 25% dos tumores malignos diagnosticados e a maioria ocorre por conta do excesso de exposição aos raios ultravioletas. Você tem se protegido corretamente? Sabe qual é o tipo de pele mais predisposto à doença? Se você ficou interessado nesse tema e quer aprender a cuidar melhor da sua pele, fique com a gente. O programa Universidade Aberta está só começando. Com o objetivo de levar informação sobre exposição solar ao maior número de pessoas possíveis, a professora Karen Schons, da Faculdade de Medicina, deu início a um projeto de extensão em 2015, chamado Amigos da Pele, que faz parte do programa de extensão Com Saúde. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a coordenadora do projeto, a professora doutora Giovana Bonella, mestre em educação e especialista em dermatologia. Mas antes disso, confere aí uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo da UPF. Cuidar da pele também é cuidar da saúde, mas nem todo mundo tem esse cuidado. Tu cuida da pele, como é que funciona? Às vezes sim, às vezes não. O que eu mais cuido é essa parte das mãos, porque tu lida com alimentação, tu pega em tudo. Com certeza. Eu também cuido bastante da alimentação. Eu como bastante vegetais, bebo bastante água para tentar manter a pele legal, assim, hidratada. Eu passo de manhã um creme que tem proteção, né, no rosto, mas assim no corpo é bem difícil passar. Mas não tô nela. À noite fazer a limpeza direitinho, né? E durante o dia é o protetor, tem sol, chuva, é sempre protetor, todo dia. A falta de cuidado com a pele pode acarretar problemas graves à saúde. O câncer de pele, por exemplo, responde a 33% de todos os diagnósticos dessa doença no Brasil. A dona Ivone trabalhou por muito tempo com o sol intenso sobre ela. Os cuidados que ela tinha foram poucos e hoje ela desenvolveu o câncer de pele. Eu trabalhei até os 22 anos na roça. Depois de ir embora para Passo Fundo, comecei a trabalhar numa escola e daí eu ia de manhã cedo, voltava às 11, às 1h30, voltava de novo, né, a pé, sem proteção nenhuma, né. E daí começou o problema no nariz. Venho lutando, venho me tratando, venho fazendo os procedimentos e daí 1 ano e meio, volta de novo. Hoje ela procura ter o máximo de cuidado para que a doença não incomode mais. Daí agora, como eu sei, né, eu levanto de manhã, passo protetor solar, não ando no sol, daí não, né, procuro sair sempre nos horários que o sol não prejudica bastante gente, né. Então agora eu me cuido, né, tento me cuidar, se não me cuidar, volta de novo, né. Professora, tudo bem? Tudo bem. A gente fica pensando o quanto eu me cuido. Quando a gente começa a ouvir essas coisas, a gente começa a se assustar um pouco, né? Sempre houve o câncer de pele e ele não era diagnosticado, talvez, ou há um aumento em função até de como a gente tem cuidado do meio ambiente e da camada de ozônio, ou tudo isso é mito? Qual é essa relação entre a nossa entrada de sol, o aparecimento da doença? É que a questão do sol, ela é antiga e até como que a gente se expõe ao sol também passa por muita questão cultural. A gente vive numa época da cultura do bronzeado, né? Então, que as pessoas são mais bonitas se elas estiverem bronzeadas. E antes né? não era assim, né? Não era assim, pelo contrário. Antes nós tínhamos a cultura que quanto mais a pele branca, era uma pele mais bonita. Se a gente for procurar na antiguidade, as pessoas usavam sombrinha, usavam chapéu, usavam aqueles vestidos cobertos. Então, a exposição era muito pequena. Depois, com a evolução, foi se criando essa cultura do bronzeado e, consequentemente, as pessoas se expondo mais ao sol sem o cuidado. E nós, especificamente aqui no Sul, vivemos um outro problema,
Que nós temos um clima frio que a gente passa coberto praticamente o ano inteiro, e aí nos meses de verão, de dezembro a fevereiro, a gente quer fazer tudo que a gente não fez os outros meses. Os outros meses. Então a gente acaba se expondo intensamente, sem uma proteção adequada, para querer se bronzear em 2 meses, 3 meses. E aí entra várias questões, né? Porque a gente sabe que o estado de bronzeado não é um estado normal da pele. Para haver essa produção do pigmento da pele, houve um esforço muito grande das células que produzem esse pigmento. E, a melanina? Exatamente, os melanócitos que produzem a melanina. Então, assim, quando a gente produz a melanina para se autoproteger dos danos da radiação ultravioleta. É como se essa melanina fosse fazer uma camada protetora na célula, no DNA da célula. Só que a gente sabe que quando a gente se expõe ao sol, que a gente vai estimular essa pigmentação, em algum grau a gente está lesando o DNA de algumas células, porque nosso pigmento não consegue proteger todos os DNAs de todas as células. Então a gente acaba tendo um fotodano, e isso vai se manifestar no futuro em lesões de pele, entre elas o câncer de pele. Então por isso que a gente diz que o estado de bronzeado não é o estado normal da pele. E os raios ultravioletas agora, eles entram em maior quantidade, nós temos em contato com eles em maior quantidade do que nós tínhamos antes em função dos danos ambientais ou não? Tem bastante controvérsia nessas questões. Até pela questão da rarefação da camada de ozônio, da incidência dessa radiação em determinadas áreas do nosso país. A nossa proximidade do polo também tem alguma influência. Ser um país tropical, né? Principalmente, às vezes, a gente até pensa, o sul, mas como a gente está mais próximo do polo, há uma incidência maior também dessa radiação também. Então, são várias questões que influenciam, mas com certeza a radiação, ela passa a camada de ozônio, e se ela estiver rarefeita, ela vai passar em maior incidência, e então acaba tendo maior comprometimento da pele em virtude disso, né? A gente sempre tem uma ideia de que o câncer é uma doença, é uma grande incógnita, né? Pelo menos para os leigos, né? A gente não sabe muito bem explicar se é uma herança genética, se vem de uma... Não se tem uma explicação muito clara das pessoas que têm câncer. As pessoas têm câncer e cada vez mais se diagnostica o câncer. Agora, o câncer de pele, a gente tem uma origem, pelo menos em alguns casos, uma origem bem clara, que é a exposição ao sol. Existem outras origens que não têm a ver com a exposição ao sol? Que, na verdade, a gente tem algumas características que predispõem a pessoa a ter o câncer de pele. Então, aí entra o fator genético individual, entra a questão da exposição solar, entra a questão do tipo de pele, que geralmente aquela pele clara, de olho claro, cabelo ruivo, é uma pele mais predisposta. Né, a sofrer os danos da radiação ultravioleta, e entra também outros fatores de exposição ambiental. E claro que pacientes que têm uma alteração na imunidade por outras questões, ou que trabalharam em situações que tiveram exposição a algumas situações tipo arsênico, que também cria uma certa predisposição maior ao câncer de pele. Então, tu associa predisposição genética, pele clara, exposição solar inadequada e outros fatores da imunidade pessoal, você cria a situação, entre aspas, num conjunto de possibilidades de você ter o câncer de pele, né? Eu disse uma coisa na abertura, né, que a pele é o principal órgão do corpo humano. O maior órgão. Maior, né? Por que a pele é um órgão? Por que ela é considerada um órgão? Ela é um órgão como todos os outros. Dentro da classificação dos órgãos, né, como o fígado, o pulmão, a pele é um órgão. E se tu for pensar, a pele nos recobre o corpo inteiro. Então, ela é o maior órgão, né? Que nos protege, inclusive. Nos protege, né? Há várias questões, não só a questão relacionada ao câncer de pele, mas ela tem proteção na hidratação, nos distúrbios hidroeletrolíticos, né? De aquecimento, a camada de gordura regula a temperatura interna da pele, né? Então, a gente tem várias funções. Cada camada da pele tem uma função. Mas essa questão, por ser esse maior órgão, também ela está mais exposta, né? E se a gente for pensar, mesmo quando a gente está coberta no inverno, a face, o pescoço, o dorso das mãos
tá pegando sol, né? Então, e no verão a gente acaba nos despindo, expondo toda a pele. E o então, rosto é mais frágil que o resto da pele do corpo, porque tem, às vezes, um protetor que é diferente para o rosto, né? Pelas questões das condições da face no seguinte sentido, que a gente tem maior concentração de glândula sebácea, às vezes tem pessoas que têm a pele mais oleosa, então a tonalidade da pele também interfere. Então, hoje a gente tem uma gama de protetores solares para cada tipo de pele, uma pele seca, uma pele mais oleosa, uma pele de cor mais escura, porque a pele também morena precisa usar o protetor solar. Então, hoje a gente tem protetor solar com cor. Eu sempre digo, quando a gente está orientando as questões de prevenção, que hoje não tem como não gostar de usar protetor solar ou ter, assim, restrições, porque a gente tem protetor para todos os tipos de pele, para pele oleosa, para pele seca, tem protetor com um tom de base, que você pode substituir a maquiagem. Então, a gente tem tanta opção de tipos de protetores solares que não tem como não gostar de usar um protetor solar. E a dúvida? É só criar o hábito mesmo. E a dúvida, né? A gente sabe que tem horas do dia que o sol é mais forte, tem horas que o sol é mais fraco. Qual é a dica? Levanta de manhã antes de sair de casa e passa o protetor solar? Ou não? Tem em algum momento a minha pele pode e deveria receber um pouco de sol, por exemplo? Aí a gente entra numa questão da produção da vitamina D, que é bastante controversa. Mas antes disso, eu gostaria de explicar o seguinte. A gente tem algumas radiações que passam a camada de ozônio que incide sobre a Terra, consequentemente sobre a pele. Principalmente a radiação ultravioleta tipo B e a radiação ultravioleta tipo A. Tá. Nesse sentido, a radiação ultravioleta tipo B, ela incide mais naqueles horários que a gente preconiza como os horários mais perigosos da exposição solar, que é a partir das 10 horas até as 16. Então, a gente preconiza no quesito radiação ultravioleta tipo B, que são os horários mais perigosos, que a gente deveria procurar não se expor tanto nessa faixa de tempo. Só que a gente sabe hoje em dia que a radiação ultravioleta tipo A, ela incide desde que o sol nasce até que o sol se põe. E é uma radiação um pouco mais silenciosa, não deixa a pessoa ficar vermelha, mas ela também pode prejudicar a célula, alterar o DNA da célula e provocar o câncer de pele. Então, a recomendação é se proteger desde que o sol nasce até que o sol se põe. A questão da produção de vitamina D, a gente não precisa muito tempo exposto para produzir a vitamina D. Então, se a gente pegar de 5 a 10 minutos de sol, um sol no horário de 8, 9 horas da manhã, já é suficiente. E se a gente passar o protetor e pegar esse sol, não faz o mesmo efeito? Mas também, a gente usando um protetor, por exemplo, fator de proteção solar num FPS 30, você vai pegar uma quantidade de radiação e suficiente. vai ficar um tempo maior exposto também, uma quantidade de radiação suficiente para produzir a vitamina D e você vai estar protegido, né? Então, você pode fazer digamos assim, a proteção sem risco, né? E eu também falo o seguinte, que eu acho assim também a gente tem que pensar. Entre você ter um câncer de pele, com todos os problemas que vem, aí tu repõe a vitamina D, porque se você tem um fototipo, uma pele muito clara, muito predisposta, é melhor você se proteger e evitar um futuro câncer de pele e fazer a reposição oral da vitamina D. Então, é tudo questão de a gente analisar, é questão de bom senso nesse critério também, E né? mais o mito ou não, que eu vou perguntar, né? Às vezes os pediatras dizem assim, olha, coloca o bebê no sol, pelo vidro da janela, por um pouquinho de tempo, né? Meia hora que ele fique. O vidro da janela faz algum efeito em termos de proteção? A gente deve fazer isso ou não? Em termos de proteção, não. E assim, se for para realmente o bebê ter a questão das vitaminas, teria que ser a exposição normal. Mas pouquinho tempo, num sol bem do início da manhã, um sol que não seria tão prejudicial e um tempo curto, né? Até porque criança muito pequena não pode nem passar protetor, né? A partir dos 6 meses de idade, a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda a partir dos 6 meses. A gente tem protetores específicos para as crianças, que são os protetores solares físicos, que eles fazem uma barreira protetora e não tem maiores riscos, né? A pele do bebê. Então, a partir dos 6 meses, tem indicação do uso do protetor solar.
Sol não é brincadeira, né? Bom, vamos fazer um rápido intervalo, mas antes vamos conferir o depoimento da professora colaboradora do projeto, a doutora Fabiana Tonial. Então, o projeto de extensão Amigos da Pele, ele iniciou em 2015 com a médica dermatologista a doutora Karen Schons, que ela tinha a intenção de estimular os cuidados com a pele em relação à fotoproteção, pela preocupação dos altos índices de câncer de pele, né, na nossa comunidade. A gente percebe que as pessoas que passam ali pelos nossos alunos, pelos nossos extensionistas, elas já têm uma visão diferente, elas se preocupam mais, elas cuidam mais e elas mesmas passam a divulgar a necessidade do autocuidado. Então é interessante que é um trabalho que ele se propaga pela comunidade com a informação que ela recebe, ela acaba mesmo passando para os seus pares, né? É interessante trabalhar com as crianças que passam as informações para os pais. Estamos de volta com o Universidade Aberta. O tema de hoje é um projeto de extensão chamado Amigos da Pele, que visa a prevenção dos danos à pele ocasionados pela exposição inadequada ao sol. Continuamos aqui no estúdio com a coordenadora do projeto, a professora doutora Gilvana Bonella. Mas antes, você acompanha alguns dados sobre a incidência do câncer de pele. Confira mais uma edição do Fique Sabendo. O câncer de pele atinge cerca de 180 mil brasileiros por ano e é o câncer mais frequente no Brasil e no mundo. Qualquer pessoa pode desenvolver o câncer de pele, mas as que possuem a pele muito clara, as albinas ou as que possuem vitiligo são mais sensíveis ao sol. O câncer de pele é mais comum em pessoas com mais de 40 anos e é considerado raro em crianças e pessoas negras. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de pele responde por 33% dos diagnósticos de todos os tipos de câncer no país. No Brasil, o estado com o maior número de mortes por câncer de pele é Santa Catarina. Das 1.190 mortes que ocorreram entre 2010 e 2015, 110 foram em Joinville, 87 em Florianópolis e 66 em Blumenau. Professora, nós já falamos aqui dos horários que são bons, né? De que a gente tem que acordar de manhã e antes de sair de casa passar o protetor, que existem protetores distintos para diferentes tipos de pele. Que mais que nós podemos falar em termos de prevenção? Essa é uma questão muito importante, porque a gente sabe da incidência do câncer de pele, hoje é uma realidade. Então, como que a gente pode prevenir esses cânceres de pele? É nos protegendo. Então, quando a gente fala em proteção solar, não é só o protetor solar. Ele é importante, a gente tem que aplicar todos os dias, de manhã, de meio-dia. Geralmente, a duração de ação do protetor é de 3 a 4 horas, por isso que é importante a reaplicação. No verão, é importante essa reaplicação quando a gente entra na água, quando a gente está na praia ou na piscina, porque quando tu entra na água, tu perde essa proteção, então tu tem que sair, aplicar, aguardar uma meia hora na sombra para depois se expor. Mas tem outras medidas também que são importantes, é você procurar utilizar chapéu, óculos de sol, ressaltando que a lente do óculos de sol tem que ter filtro solar, então esse óculos de sol tem que ter uma procedência boa, não pode ser um óculos de sol com uma procedência não muito boa, porque daí você não vai ter certeza, duvidosa, se ele tem aquele filtro na lente. E a questão também dos guarda-sóis, procurar ser de um material mais espesso, um tecido grosso, de algodão, de cor escura. Então, isso é muito importante. Como é que a gente vai prevenir um futuro câncer de pele? Fazendo a prevenção.
E também a gente espalhando essas orientações. Como é que o projeto faz isso? Justamente, isso é uma das questões do projeto dos Amigos da Pele. Então, a gente tem várias incursões, a gente trabalha em vários pontos, como são alunos da medicina, dentro da faculdade de medicina, para o público leigo, para a população em geral, em escolas, né? Então, assim, por exemplo, o ano passado a gente fez um simpósio integrado do câncer de pele, que até teve outras ligas que participaram, aberto à comunidade, onde a gente trouxe palestrantes, trouxe depoimentos, explicando sobre tudo, sobre o câncer de pele, a incidência, até a questão de como que a gente faz a prevenção. A gente também, no nosso projeto, temos uma cartilha com instruções sobre as medidas adequadas de proteção e de prevenção ao câncer de pele. E a gente também participou do Dezembro Laranja, que é promovido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é um evento que ocorre na primeira semana de dezembro. Esse ano vai ser no dia 7 de dezembro, onde são atendidos a população em geral. No caso, a gente faz um ambulatório da residência de dermatologia aqui em Passo Fundo, que é o antigo quartel. Das 9 às 15 horas, as pessoas são atendidas gratuitamente, e o nosso projeto vai, nesse dia de atendimento, fazendo esse trabalho de explicação, enquanto as pessoas aguardam o seu atendimento, quais as medidas adequadas de proteção. Temos também um aplicativo para Android e iOS, o aplicativo isso é bacana, né? Os Amigos da Pele, que qualquer pessoa pode baixar no seu celular, onde ele explica as medidas de fotoproteção e dá o índice da radiação ultravioleta naquele dia na nossa cidade. Então, a gente tem condições de saber como que está esse índice, qual a classificação e quanto é que a gente tem que se proceder, e durante os horários do dia, como que vai estar essa incidência e qual que é o horário que vai estar mais intensa essa incidência. É uma coisa muito interessante. Então, a gente tenta abordar vários pontos, várias comunidades diferentes para expandir essa questão da prevenção, porque realmente a prevenção é o que é mais importante, né? Para a gente tentar... O nome do aplicativo é Amigos da Pele. Amigos da Pele, para a gente tentar evitar esses cânceres de pele. É a maneira que a gente tem de evitar que essa incidência aumente ainda mais, porque vocês viram até na reportagem, né? Santa Catarina é um lugar que tem praia, que tem sol, as pessoas se expõem mais, são pessoas de pele clara e tem essa incidência aumentada. Então, isso cada vez mais reforça essa questão do quanto é importante o uso do protetor, o uso de roupas com filtro solar, do chapéu, do óculos, do guarda-sol, de aplicar o protetor. E essa coisa da graduação dos protetores? Tem protetor 30, tem protetor 60. Né? O que é o indicado de usar? Quer dizer, olha, eu vou usar, vou passar de manhã, eu vou repor de meio-dia e vou repor no final da tarde. O que eu uso? Eu uso 30 e vou repondo, eu uso 60 e vou repondo? De acordo com o tipo de pele, né? Assim, a cor da pele. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela recomenda a partir do FPS 30. Mas a gente sabe que uma pessoa que tem uma pele muito grande, ela pode utilizar um protetor solar mais alto, né? A gente sabe que o índice de proteção de um FPS 30 para um FPS 60, 70, ela não é tão grande, mas ele vai dar uma proteção maior. Então, as peles muito claras, é melhor crianças usar um protetor com FPS, um fator de proteção solar mais alto. Maior. Quando a gente fica muito tempo no sol e no mar, principalmente, parece que a pele dá uma ressecada, né? Ela não fica só bronzeada, ela também fica mais seca. A hidratação tem algum impacto nesse processo de cuidado e de prevenção? Com certeza, um cuidado muito importante. Tanto de beber quanto de se molhar? Quanto de usar hidratantes, né? Porque, digamos assim, a pele é a nossa barreira. Então, se essa pele ela estiver agredida, desidratada, ela vai estar alterada essa barreira, essa emoliência da pele vai estar alterada. Então, hoje em dia, a gente tem muitos protetores solares que eles já são hidratantes também. Então, é importante você manter tanto a hidratação oral, para manter a qualidade da pele, quanto a hidratação aplicando.
né? Aplicando então, o creme hidratante, estão tomando banho tão quente, né? Então, quando a gente entra já na primavera, a gente acaba tendo também um ressecamento da pele pelo inverno, pelos banhos mais quentes, a certa preguicinha de passar o hidratante depois do banho, né? Então, a gente já entra na primavera com aquela pele mais ressecada. Então, aí começam os cuidados que se devem ter, né? Com a hidratação, para a gente também preparar essa pele para o verão, que a gente vai acabar se expondo mais ao sol. Então, é importante essa associação, o cuidado com a hidratação e o cuidado com a proteção solar. À medida que vocês têm contato com os públicos através do projeto, como é que os públicos recebem essa informação? Eles recebem muito bem e a gente vê que, por exemplo, quando a gente fez a primeira incursão em 2016 e depois, que foi quando eu entrei no projeto, e depois quando a gente fez o ano passado, esse simpósio que foi aberto ao público, como as pessoas procuram, como as pessoas necessitam da informação e gostam de receber e ter essa informação. O ano passado, uma semana antes do Dezembro Laranja, com o projeto dos Amigos da Pele, a gente fez uma ação nas praças da cidade, alertando e comunicando desse evento que ia ser em dezembro e também distribuindo folhetos explicativos e até explicando sobre os protetores solares. Então, a gente tem uma receptividade muito boa dessa ação. Esse ano a gente vai repetir essa ação uma semana antes do Dezembro Laranja, que os Amigos da Pele vão estar envolvidos nessa ação também. Então, eu acho que isso é o nosso objetivo. E é uma questão de hábito, né? Com certeza. Tem que incluir o hábito de se proteger no teu dia a dia. Assim, a gente já tem alguns hábitos. A gente levanta, vai no banheiro, lava o rosto, escova os dentes. Então, introduzir o hábito de aplicar o protetor, eu sempre digo, é 30 segundos a mais. Né? Às vezes o pessoal reclama, não tenho tempo, a minha vida é muito corrida. Não, mas se você escova os dentes todo dia, sim. Então, aplica o protetor também, introduz esse hábito, né? E como eu digo, hoje a gente tem tanta opção de protetor solar bom, tem protetores que são anti-idade, com cor de base. E uma outra coisa, tu falaste antes do frio, né? Mas o fato de que tá frio não significa que os raios não estejam chegando no teu rosto, né? Com certeza, né? Então, mesmo no inverno, nós temos... Dias nublados, passam radiação pelas nuvens, dias chuvosos também. A gente tem também aquela luz visível que vem através das lâmpadas, da tela do celular, né, da própria... Essa luz também tem um fator... Ela também tem uma certa... Ela também, digamos, ela é prejudicial no quesito de mancha de pele, né? Então, as manchas também são pioradas pela luz visível. Então, aí entra o protetor com tom de base, que ajuda a nos proteger da luz visível. Então, o protetor e ainda deixa a gente bonita. O protetor tem várias opções, né? Tu vai proteger da radiação ultravioleta, da luz visível, do infravermelho, da poluição, porque hoje a gente sabe que a poluição ela também entra dentro de um processo de envelhecimento cutâneo. Então, hoje os protetores solares eles estão vindo com a proteção além da luz visível, do infravermelho e também da poluição. Então, né, é quase um tratamento de pele, né? Permanente, né? Permanente. Com certeza. Professora, a gente aqui conversando, não é que a gente quer assustar as pessoas que estão em casa, né? Mas para lembrar, o câncer de pele, ele é um câncer como qualquer outro e ele exige tratamentos, às vezes, até agressivos, como os outros cânceres, né? A gente tem 3 tipos de câncer de pele, o que a gente chama de não melanoma e o melanoma. Os cânceres de pele não melanoma é o basocelular e o câncer de pele que é o epidermoide. E temos o melanoma. O basocelular é o mais comum, não tão agressivo. O epidermoide tem uma certa agressividade e o melanoma é aquele câncer que ele pode vir como uma pinta preta ou vir de uma pinta preta que a pessoa já tenha. E é um câncer que, se ele demorar para ser diagnosticado ou for diagnosticado já com um estado um pouquinho mais avançado, é um câncer que pode levar ao óbito, levar à morte. Então, é um câncer agressivo, tem risco... Não é brincadeira, não é só uma ferida ou só uma mancha. Recentemente nós tivemos a morte de um cantor conhecido, né, aqui no Brasil, de pele clara, que teve o diagnóstico do seu melanoma diagnosticado tardiamente, que quando foi diagnosticado já tinha metástase, né? E que não foi muito feliz no tratamento e foi ao óbito, jovem, né? 67 anos. Então, e isso a gente vê muito, né, no nosso dia a dia. A gente não gostaria de estar vendo tanto isso, de fazer diagnósticos mais tardios, mas às vezes a gente acaba vendo e
a gente se certifica o quanto é importante as campanhas. Por mais que a gente fale, a prevenção, ainda tem pessoas que não têm esse conhecimento ou, às vezes, não dão tanta importância. Nesses momentos que a gente vê o quanto é importante cada vez a gente divulgar e as pessoas que têm esse conhecimento divulgar para os seus pares, divulgar para a sua família, para a sua comunidade, para a sua escola. Então, ele é um trabalho em conjunto, né? Vale até botar lá o teu celular para despertar de manhã cedo, antes de sair de casa, né? Passar protetor. É uma coisa muito importante. Parece, assim, um ato simples, mas ele salva uma vida, né? Quais as perspectivas para o ano que vem para o projeto? Nós ainda temos algumas ações esse ano, que a gente vai fazer uma atividade numa escola, que ela tem uma escola de atividade rural, né? Que ela tem uma incidência muito nessa atividade rural, que a gente vai fazer agora em outubro, porque palestras. Os filhos também ensinam os pais depois, exatamente, né? Até uma escola de formação de agrônomos, de técnicos agrícolas, né? Então, a gente já está indo em loco, como se diz, né? Em pessoas que vão trabalhar expostas ao sol, que também é uma incidência muito grande do câncer de pele, né? Os agricultores. Então, eu acho que se você leva esse conhecimento, não só o conhecimento da planta, mas o conhecimento agronômico, tecnológico, mas o conhecimento da prevenção, né? Então, a gente vai ter uma ação nessa escola agora em outubro. E em novembro, a gente vai ter essa ação também nas praças, divulgando com a cartilha. E em dezembro, a gente vai ter a ação do dezembro laranja, que é desse semestre. E o ano que vem a gente tem outros projetos também de ação em escolas, um projeto também com as outras ligas de dermatologia para fazer aberto à comunidade. Então, a gente tem também já... Vai continuar anunciando a prevenção. Anunciando a prevenção e tentando esclarecer o máximo possível a população. Bom, e como sempre a gente escuta os acadêmicos, que são a alma dos projetos, né? São quem movimentam os projetos. Hoje vamos ouvir a Martina, que é aluna do curso de Medicina. Ela nos conta o motivo de ter ingressado no projeto. O que me motivou a participar dele, além da minha paixão pela dermatologia, foi a importância de levar informação para a comunidade sobre a pele. Eu acredito hoje que a dermatologia ela está um pouco desvalorizada e é nosso dever como estudantes de medicina proporcionar o conhecimento para a comunidade de que a pele é o maior órgão do nosso corpo, de que é a nossa primeira linha de defesa contra micro-organismos, que ela causa termorregulação no nosso corpo e que ela também é importante para a reserva nutricional. No momento em que você tem que ensinar para aquele paciente, levar o conhecimento para ele, você aprende muito mais do que revisando o conteúdo teórico. O contato com o paciente, a conversa com ele é muito gratificante e especial. Bom, a gente agradece a participação da professora doutora Giovana Bonella e você pode assistir as nossas reportagens no site nextjor.com.br e os programas na íntegra estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Estaremos de volta na semana que vem com outro projeto de extensão ou de pesquisa aqui da UPF. Eu espero você. Até lá!